Ok, boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para participar neste livro. Eu e a Manuela Mendes, que não pode estar presente, pelo menos por enquanto, pode ser que ainda chegue, e também para a apresentação aqui no Fórum Pesquisas. Acho que sendo um dos objetivos do livro ser um livro de consumo geral e não só para a comunidade académica, é também participar na divulgação de ciência, que é algo que o CIES tem comprometido, e nesse sentido é também um fator de contentamento para nós participar no livro e no fórum. Também foi interessante este trabalho em conjunto. Nós nunca tínhamos trabalhado juntas, apesar de trabalharmos alguns temas que têm pontos de contacto, e portanto foi um desafio bastante interessante do nosso ponto de vista. E finalmente, no campo ainda da apresentação inicial, gostaria de referir que há vários projetos, de facto, nestas áreas no CIES, e o nosso trabalho é só mais um, pronto, e creio que neste caso juntou-se a, entre aspas, especialização em duas populações para falar destas temáticas relacionadas. Olha, a Manuela chegou. Das desigualdades e das mobilidades, que foi o tema que o Renato nos convidou para falar. Como nós temos pouco tempo, resolvemos começar pelas ideias-chave da apresentação, do capítulo, começando mais ou menos pelo fim. Portanto, se eu me perder na apresentação, pelo menos as ideias principais estão aqui, que é que a mobilidade está associada às desigualdades, sobretudo quando as populações são alvo de segregação socioespacial, que é o caso das populações observadas por nós e também outras. Portanto, a população hindu, no caso hindu-gujarati, e as populações ciganas em Portugal. Por outro lado, os estudos qualitativos junto das populações com quem estudamos permitiu e permite, e permitirá, creio eu, analisar esta relação e contextualizar a análise em várias escalas. Depois, também a questão de que a mobilidade territorial e social, por um lado, e as desigualdades sociais, por outro, podem e devem ser vistas em conjunto e nem sempre são. E, finalmente, que as situações conjunturais das populações ciganas e hindus, que foram estudadas no âmbito de projetos de investigação das autoras, contribuem então para perceber melhor estas dinâmicas, ou seja, que populações concretas e a análise qualitativa junto de populações concretas, de facto, permitem, tal como outras análises, obviamente, para compreender melhor o caso abordado. Não sei quantos minutos é que já levei, mas realmente não queria atravessar. Pronto, então aqui a ideia é movimento. Ainda tem nos movimentos das populações, pergunta é migrações e mobilidades territoriais como campos de estudo diferenciados. Não, e se não, a interdisciplinaridade permite então abordar conjuntamente. Classicamente, a sociologia aborda mais a mobilidade social, as migrações e as mobilidades, muitas vezes separadamente. Muitas vezes também a geografia e a história urbana tendem a estudar mais as mobilidades do ponto de vista territorial, sobretudo dos transportes e da história dos transportes, e depois a antropologia tem-se debruçado mais sobre a transnacionalidade e práticas culturais associadas às migrações. Nesta apresentação, as mobilidades urbanas e desigualdades são vistas através da abordagem socioantropológica sobre as populações hindus e populações ciganas, cujas situações contribuem então para perceber melhor as questões de desigualdade sociocultural. Então, mobilidades urbanas entre os hindus. Portanto, vamos dividir aqui entre as duas populações. Em Portugal, estima-se entre 30 a 60 mil hindus em Portugal. As migrações desta população emigraram de Moçambique para a área metropolitana de Lisboa no início dos anos 80. Na AML houve concentração residencial associada ao acesso à habitação. Foram para bairros chamados de barracas e para compra suburbana de baixo custo. Desde 2000 há milhares de famílias que remigram para o Reino Unido, sobretudo para Wembley, Southall, que são nos arredores de Londres, Reading e Leicester. Depois, a mobilidade social, neste caso, é uma mobilidade transnacional também, associada à procura de emprego, à procura de melhores condições de educação, redes de sociabilidade e direitos de género. A segregação socioespacial em Portugal continua a impedir a mobilidade social.
num grau não tão marcado como é o caso da população cigana que vamos observar a seguir. Portanto, também lento, estima-se entre 30 a 60 mil ciganos em Portugal, embora as associações reivindiquem que há 50 a 60 mil, 50 a 100 mil. As aglomerações são sobretudo nas áreas metropolitanas principais e no Alentejo. As populações ciganas encontram-se em Portugal pelo menos desde o século XV, com origem na Ásia do Sul. Há uma tendência para o sedentarismo, ao contrário da ideia de senso comum, que era de nomadismo, e o nomadismo, sobretudo, é forçado. 2/3 da população vive em alojamentos clássicos e 25 e um quarto reside em barracas, casas rudimentares ou de madeira. Aliás, há um dado muito recente que diz que metade da população que vive em alojamentos não clássicos, atualmente em Portugal, portanto que serão cerca de 6 mil, metade é da população cigana. 57% estão desempregados ou à procura do primeiro emprego, 1/3 não foi além do ensino básico. No entanto, já há aqui também algum acesso a vários níveis do ensino. E a mobilidade espacial está associada na população cigana à liberdade económica e também associada à liberdade geográfica, e há aqui a influência das TIC também são importantes para perceber melhor esta população no presente, sobretudo no acesso ao emprego e tudo mais. A segregação socioespacial em Portugal continua então a impedir a mobilidade social. Notas conclusivas. Em ambos os grupos focados, a mobilidade está associada às desigualdades por via da segregação socioespacial, patente em parte importante destas populações, sobretudo entre as populações ciganas. Os estudos qualitativos, de facto, permitem aprofundar a identificação e análise desta relação com um caráter eminentemente estrutural. E os grupos observados operam como exemplos de como a mobilidade territorial e social e desigualdades se interligam social e culturalmente e, por isso, devem ser, no futuro, mais vezes analisadas em conjunto. E pronto, muito obrigada.